Mostrou aqui essa semana que o Parque da Bica segue fechado para visitação e que estão sendo tomadas algumas medidas de segurança, como instalação de câmeras de monitoramento principalmente. E desde que aconteceu a morte do Gerson, lá no recinto da Leoa, o animal foi colocado em quarentena. A Glaucinha Araújo está com o veterinário lá do Parque da Bica e traz informações para a gente atualizadas sobre a Leona, a Leoa. Glaucinha, conta para a gente como é que está toda essa situação, por favor. Pois é, João, a gente veio conversar com o Tiago Neri, que é veterinário lá do Parque da Bica, para saber exatamente isso, porque a gente falou muito sobre Gerson e a gente precisa também saber como é que está a Leona. Ela, depois de tudo isso que aconteceu, como foi que ficou? Ela ficou mais retraída? Ela ficou agressiva? O que aconteceu? Tiago, bom dia. Bom dia. A Leona ficou um comportamento de um animal assustado. Ela ficou alerta o tempo inteiro. Ela foi para a área de cambiamento, né? A bióloga ficou acompanhando as reações e comportamentos dela. De início, um comportamento de um animal assustado, sem nenhum tipo de interação, sem responder ao próprio nome. Sem responder ao próprio nome, a gente chamava a Leona, ela não olhava. E ao longo do dia, no próprio domingo, no final da tarde, ela já estava respondendo o nome dela, já começou a deitar, usou mais a área de cambiamento para descansar. No segundo dia, a segunda-feira, na segunda-feira a gente já percebeu ela bem mais tranquila, ainda em alerta com barulhos estranhos, que é sinal de um animal assustado, mas da segunda para a terça-feira ela já se alimentou bem. Então, é um dos sinais, né, um grande felino, um predador, um animal de topo, de cadeia, um dos fatores que acontece ali quando tem algum estresse, quando tem alguma dor, é a diminuição do apetite. E aí, da segunda para a terça, o animal já se alimentou, já mostrou interesse pelo alimento, pela comida, o que dá para a gente uma sensação de que realmente as coisas estão se normalizando. Agora, para ela também, a chegada do Gerson ali, no ambiente dela, também assustou, porque era uma pessoa que ela não tinha nenhum contato. Os animais, né, cativos, os animais que estão sob os cuidados humanos, por mais que eles demonstrem ser dóceis com a nossa equipe, por mais que tenha, de fato, a Leona, por exemplo, que é um animal condicionado, que fazia exames de acupuntura, tem imagens na internet do pessoal alisando, é sempre com a barreira de segurança entre a gente. Então a Leona, ela sabia disso. Do mesmo jeito que o cachorrinho da casa da gente sabe que quando está na área da casa, ele é quem está defendendo ali, quando a gente abre o portão, ele não sai latindo feito um louco na rua, os animais também fazem isso. Então a invasão do espaço dela quebrou uma segurança que ela tinha. A Leona foi nascida em cativeiro, né? Nasceu no zoológico. Então, na cabeça dela, era algo impossível de acontecer alguém entrar dentro do próprio recinto. E, a partir daí, agora a gente vai tratar como é que esse animal está com relação a se todas as vezes ela vai ficar esperando que alguém entre. Né? Que ela não tem o controle que a gente tem de informação de pensar assim, aconteceu, mas nunca mais vai acontecer. Na cabeça dela pode funcionar de outro jeito. Aconteceu, agora vai ficar acontecendo. Então ela pode ficar em alerta. Exatamente, isso está sendo acompanhado gradativamente, por isso que ela ainda não foi ao recinto depois do ocorrido, da tragédia, da fatalidade, e muito provavelmente lá para quinta, sexta-feira, a gente vai fazer essa inserção dela dentro do recinto para fazer o acompanhamento comportamental, como é que ela vai reagir. Agora, Tiago, a imagem mostrando ali quando o Gerson ele escala, ele sobe ali no pé de pau lá, e aí não teria dado tempo de jeito nenhum chegar alguém naquele local? A gente já olhou as imagens, a gente tem o nosso plano emergencial, que geralmente ele preconiza a fuga do animal, né? A gente tem, em casos de fuga, o que fazer, mas mesmo diante de todo um protocolo, a única forma que a gente entendeu que evitaria aquilo é se tivesse alguém já lá em cima. Porque a facilidade que ele subiu na árvore, o vigor, né? Até eu tentei subir na árvore e não foi fácil não. Então a facilidade que ele subiu na árvore foi para correu em cima do telhado e chegou na parte do alambrado, era até arriscado que alguém da equipe tivesse ido atrás dele. Não dava também para dar nenhum tranquilizante na Leoa naquele momento.
Não, essa é uma pergunta que estão fazendo. Um dardo tranquilizante para um leão, que é o caso da leona, que tem aproximadamente 110 quilos, ele vai funcionar de 5 a 10 minutos. Quem acompanhou a imagem sabe bem que 5 a 10 minutos foi um tempo... 5 minutos depois, a leona já estava do outro lado do recinto. E Leona, ela atacou, mas mesmo assim deixou lá o corpo dele. Ela não foi mais voraz com ele. Por que isso? É um comportamento de um predador. A leona, ela se defendeu. Então, invadiram o espaço dela, ela foi lá naquele local, e ali é uma relação presa-predador, não era um leão, um ser humano. Invadiram o espaço dela, ela neutralizou o risco, porque ela não sabia se ia ser agredida, o que ia acontecer com ela. Então, como qualquer leão faria, defendeu o território e se afastou. E depois, como foi o processo com ela? E aí a gente vê imagens, inclusive, o pessoal usando estampido de arma de fogo para não... A leona ia ficar mais assustada. Foi utilizado o extintor que a gente preconiza, porque é algo que não vai causar dano ao animal. Então, com o extintor, ela já foi afastada foi lá para o outro lado, onde fica o visitante, essa área de vidro ali, né? E com a chegada da nossa bióloga, que não estava de plantão, estava de folga no domingo, quando a bióloga Marília, que é quem faz o condicionamento, chegou, deu o comando de voz e ela voltou, entrou no cambiamento, fechou tranquilamente, e aí a equipe da polícia, a equipe da perícia conseguiu entrar no local. A outra leoa que fica com ela estava onde? Estava no cambiamento, a Mimi. Se tivessem as duas ali? Não, muito provavelmente a leona é dominante. Então a leona ia resolver a situação e a Mimi ia ficar assustada no canto dela. Tá certo, então não há uma previsão ainda de liberação ali para a área, para visitação. A bica encontra-se fechada, a gente vai passar esse período agora, essa semana está um trabalho intenso com relação ao uso de câmeras com inteligência artificial, cercas, para isolar a área, como eu disse, o recinto ele sempre foi muito bem pensado para que os animais não fugissem. Agora ele vai ter que ser pensado também para que alguém não cometa uma ação como essa, em um surto, em uma situação totalmente fora de controle. E aí vai ser dia a dia, à medida que a gente perceber o clima, o ambiente entre funcionários, entre população, para a bica voltar a abrir suas portas, a ser, ainda com a lembrança e memória a uma vida que se foi, mas voltar a ser o parque que a cidade tanto gosta. E a gente também tem aqui uma ação da Justiça que foi movida pelo Instituto SOS Animais, que pede um valor de R$1 milhão para ter detalhes sobre as condições em que a leoa é mantida no parque. Como é que vocês viram isso? É inoportuno, né? A gente está lutando a gente está ao luto, né? A minha equipe viu coisas que jamais imaginaria ver. Eu tenho uma leoa também que a gente está focando a atenção nela, a gente tem uma equipe extremamente fragilizada. E ter que lidar com essas coisas, porque você vê que informações não batem, né? O processo, por si só, ele se desfaz. Então, alegando que a gente está em risco de maltratar o animal por manter ele sedado. Então, não existe isso. Mas mesmo isso, o profissional médico veterinário, se ele entender que o animal deve ser sedado, existe um Conselho Federal de Medicina Veterinária que ampara esse veterinário. Se ele achar necessário que o animal está hiperexcitado e usar o sedativo aqui na bica ou em qualquer outro lugar, ele está amparado por lei. Não é um profissional que está fazendo lá, de repente um advogado chega lá e anestesiar o animal, nada disso. Não é o caso da leona, não precisa. Caso precisasse, o veterinário faria e respaldado por lei. Então, dizer que a leona pode ser maltratada porque ela está no cambiamento, o cambiamento é a casa dela. O cambiamento é o local onde a leona ia quando se sentir incomodada com excesso de barulho, de visitante, alguma coisa assim. Então, você percebe, infelizmente, a gente sabia assim, que mesmo diante de uma tragédia, mesmo diante de uma situação tão difícil, iam aparecer. Aparece nas redes sociais, no judiciário, não ia ser diferente, né? Então, a gente está aqui para tranquilizar a população, não tem nada disso. Em momento algum, quando a leona entra no cambiamento, que o animal é preso, a equipe de biólogos ou tecnistas voltaram para ela. Em momento algum pensou em sacrifício do animal, inventaram a ideia do sacrifício, agora estão vendendo uma ideia que sem sentido, que estão protegendo a leoa, e amanhã vão estar comemorando. O que não deveria ter acontecido, o que nunca existiu, mas eles vão comemorar como se fizeram de fato alguma coisa. E a gente sabe que João Pessoa é uma cidade privilegiada, bonita, mas a gente tem animal de rua, a gente tem uma série de animais que estão em situação que de fato precisam desse olhar, precisam desse cuidado e carinho. Então eu acredito que eles devem se ocupar muito bem, né? A gente tem os animais selvagens da bica, eles estão muito bem cuidados por uma equipe técnica de biólogos ou tecnistas, ecólogos. Eu não conheço um animal em João Pessoa que tem esse acesso, que tem essa assessoria de uma gama tão grande de profissionais que estudaram para estar ali. Então,
tem animal na rua que precisa muito mais. Muito obrigada, Tatiana. Eu que agradeço. É isso, João. Agora eu volto com você. Muito bem, Glaucinha, obrigado pelas informações. Agradeço aí ao nosso entrevistado, viu?